Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos começar uma reflexão sobre as cartas que Jesus enviou à igreja da Ásia. Eu quero que você imagine receber uma carta do próprio Senhor Jesus. Não de um líder religioso, não de um pastor, não de alguém que simplesmente ouviu falar de você, mas de Jesus. É exatamente isso que encontramos em Apocalipse 2. João está na ilha de Patmos quando recebe uma revelação de Cristo. E Jesus manda uma mensagem para 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira carta é dirigida à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade importante, próspera e influente. A igreja daquela cidade também tinha uma história significativa. Paulo havia ministrado ali e posteriormente outros líderes como Timóteo estiveram ligados àquela igreja. Era uma igreja que conhecia a verdade, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava, mas havia um problema. Ela havia deixado o primeiro amor. Talvez essa seja uma das advertências mais sérias para todas as igrejas de todos os tempos. Porque é possível continuar fazendo a obra de Deus e ao mesmo tempo perder a paixão pelo Deus da obra. Eu quero analisar com vocês 7 pontos em relação a esta carta. O primeiro é que Jesus conhece a sua igreja. Jesus começa dizendo: conheço as tuas obras. Capítulo 2, versículo 2. Isso é muito importante. Jesus não estava falando de algo que ele ouviu dizer. Ele conhecia aquela igreja. Conhecia suas obras, seu trabalho, conhecia a sua perseverança e as suas lutas. Isso também se aplica a nós. Jesus conhece aquilo que ninguém vê. Ele conhece o nosso trabalho, ele conhece as nossas orações e os nossos sacrifícios. Conhece também as nossas motivações. Nós podemos enganar pessoas, podemos construir uma boa reputação, podemos parecer fortes espiritualmente, mas não podemos esconder o nosso coração de Cristo. Jesus conhece a igreja por dentro. Segundo ponto, Éfeso tinha muitas qualidades. É interessante perceber que Jesus não começa condenando aquela igreja. Ele primeiro reconhece aquilo que estava certo. Eles trabalhavam, eles perseveravam, eles não toleravam homens maus. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam ser apóstolos. Eles tinham discernimento espiritual. E Jesus ainda diz: tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmoecer. Apocalipse 2, versículo 3. Então nós vemos que era uma igreja séria, uma igreja que trabalhava, conhecia a doutrina, era uma igreja que não aceitava qualquer ensinamento. Mas havia algo que estava faltando. E isso nos ensina uma verdade muito importante. Uma igreja pode estar correta em muitas coisas e ainda assim estar doente em seu relacionamento com Cristo. Podemos conhecer a Bíblia e não amar profundamente o Deus da Bíblia. Podemos defender a verdade e perder a ternura. Podemos trabalhar para Cristo e deixar de caminhar com Cristo. Podemos estar ocupados com a obra de Deus e pouco a pouco nos afastarmos do Deus da obra. O terceiro ponto, nós vemos a expressão tenho porém contra ti. Então, essa é uma das frases mais fortes da carta. Está lá em Apocalipse 2, versículo 4. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Observe que Jesus não diz você abandonou a igreja. Eles continuavam na igreja. Também não diz você abandonou o trabalho. Eles estavam trabalhando. Ou também não diz você abandonou a doutrina. Eles defendiam a verdade. Jesus diz você abandonou o seu primeiro amor. O problema de Éfeso não era a falta de atividade, era a falta de amor. E talvez esse seja um dos maiores perigos da vida cristã. Porque o afastamento de Deus nem sempre começa com uma grande queda. Às vezes começa silenciosamente. A oração fica mais curta, a palavra deixa de produzir quebrantamento, o culto vira uma rotina, o serviço vira obrigação, a presença de Deus deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma parte da agenda. Continuamos fazendo, mas já não sentimos como antes. Continuamos servindo, mas já não adoramos como antes. Continuamos falando de Jesus, mas já não caminhamos com Ele da mesma maneira. A gente vê que é possível manter a aparência da devoção depois que a paixão já começou a desaparecer. E aí nós vamos para o quarto ponto. Jesus ele não quer apenas o nosso trabalho. Essa talvez seja a principal mensagem para nós. Jesus não está interessado apenas naquilo que fazemos. Ele quer o nosso coração.
Deus não chamou a igreja simplesmente para produzir atividades religiosas. Ele chamou a igreja para amá-lo. Antes de sermos trabalhadores, nós somos adoradores. Antes de sermos pregadores, professores, líderes ou ministros, somos discípulos. E antes de perguntarmos, Senhor, o que eu posso fazer para ti? Precisamos perguntar, Senhor, como está o meu relacionamento contigo? Porque podemos fazer muitas coisas para Deus e ainda assim estar espiritualmente distante dele. E aqui nós chegamos no quinto ponto. Jesus ele mostra o caminho de volta. E é isso que é maravilhoso nessa carta. Jesus não apenas aponta o problema, ele mostra o caminho de volta. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. E aqui aparecem 3 movimentos. O primeiro é, lembra-te. Jesus diz, lembra-te de como era, lembra da alegria, lembra da fome pela palavra, da disposição para orar, lembra-se daquele desejo de estar na presença de Deus, não para viver preso no passado, mas para reconhecer que alguma coisa mudou. O segundo movimento, irmãos, é arrepende-te. Não basta perceber que algo mudou, é necessário voltar. Arrependimento significa mudança de direção. É reconhecer, Jesus, eu me afastei. Senhor, minha paixão diminuiu. Senhor, eu continuo trabalhando, mas deixei de desfrutar da tua presença. O terceiro movimento que nós vemos nesse versículo é voltar às primeiras obras. Jesus chama Éfeso para orar, para voltar à prática. A restauração do amor também envolve atitudes. Orar, buscar, adorar, ouvir a palavra com fome. Voltar a servir não simplesmente por obrigação, mas por amor a Cristo. E aqui eu entro no sexto ponto, o perigo de uma igreja sem amor. Jesus termina fazendo uma advertência muito séria. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No versículo 5. O candeeiro, irmãos, representa a igreja e a sua responsabilidade de testemunhar. Isso mostra que a atividade religiosa não substitui relacionamento com Cristo. A igreja não existe simplesmente para manter uma estrutura funcionando. Ela existe para testemunhar de Jesus. E uma igreja pode ter prédios, departamentos, eventos, cultos, programas, atividades, mas se Cristo não estiver no centro, algo essencial foi perdido. Por isso a carta de Éfeso continua sendo tão atual. Para finalizar, o que Éfeso nos ensina? Este é o sétimo ponto. Talvez hoje Jesus não esteja perguntando, quantas coisas você está fazendo? Talvez Ele esteja perguntando, você ainda me ama como antes? Talvez você continue vindo aos cultos, continue pregando, ensinando, cantando, servindo. Talvez você continue trabalhando, mas como está o teu coração? Ainda existe prazer na presença de Deus? Ainda existe fome pela palavra? Ainda existe desejo de orar, alegria em servir? Ainda existe amor por Jesus? Porque o maior sinal de saúde espiritual não é a quantidade de atividades que realizamos, é a profundidade do nosso relacionamento com Cristo. Para concluir, Éfeso nos mostra que uma igreja pode ser correta, trabalhadora, perseverante e zelosa pela verdade, e ainda assim precisar ouvir de Jesus, você abandonou o seu primeiro amor. Essa carta não é apenas uma advertência, é também um convite. Jesus está dizendo, lembre-se, arrependa-se, volte. Talvez você não precise começar algo novo. Talvez precise voltar ao lugar onde deixou de amar como antes. Voltar à oração, à palavra, voltar à presença, à simplicidade, voltar a Jesus. Porque no final das contas, a vida cristã não é apenas sobre fazer coisas para Cristo. É sobre permanecer apaixonado por Cristo. E aqui eu faço uma pergunta para reflexão. Se Jesus examinasse hoje o meu coração, Ele encontraria apenas obras ou encontraria também amor? Não pense apenas no que você está fazendo para Deus. Pergunte, como está o meu amor por Jesus? Eu quero orar com você. Senhor Jesus, hoje queremos ouvir a Tua voz. Não queremos apenas trabalhar para Ti, queremos caminhar contigo. Não queremos apenas conhecer a Tua palavra, queremos amar a Ti. Não queremos apenas manter uma aparência de vida espiritual,
Queremos ter um coração verdadeiramente apaixonado pela Tua presença. Se em algum momento deixamos o primeiro amor, mostra-nos onde caímos. Ajuda-nos a lembrar, ajuda-nos a arrepender, ajuda-nos a voltar. Restaura em nós a alegria da salvação, a fome pela Tua palavra e o desejo da Tua presença. Que nunca estejamos tão ocupados fazendo a Tua obra que nos esqueçamos de amar o Senhor da obra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.